Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia. Quero te convidar a ficar em pé. Abrir o texto bíblico para uma breve meditação. No livro de 2 Reis, capítulo 6, versos de 1 ao verso 4. Segundo livro de Reis. Que a mensagem dessa peça possa alcançar o seu coração. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versos 1 até o verso 4. Quero compartilhar com você de forma objetiva. Nesse culto da virada, nós vamos aprender que Deus, o grande Deus, tem coisas boas para nós nesse novo tempo que começa. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versos 1 a 4. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu Eliseu: podem ir. Disse um deles: Senhor, serve-te de ires com os teus servos. Eliseu respondeu: eu irei. E foi com eles. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Amém. Pode sentar, permaneça com sua Bíblia aberta. Mais um ano, irmãos, nós estamos tendo a oportunidade de viver e de passar. Não sei se você está satisfeito com o que você já conquistou em 2024. O tema desta igreja neste ano foi 2024, o ano das conquistas. Não sei se você está satisfeito aonde conseguiu chegar. Não sei se você é grato a Deus por aquilo que Ele te deu neste ano. Mas eu creio que Deus tem desejo de nos dar muito mais. E Ele é poderoso para nos dar muito mais de tudo aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Esse é um texto que nos inspira. Eu não lembro quantas vezes já preguei nele, mas sei que foram muitas vezes. E trata de um momento crucial na vida de uma comunidade de servos de Deus. Dizem os historiadores que eram cerca de 120 discípulos de profetas, ou era um seminário, uma escola de profetas, e o principal profeta ou o principal pastor era Eliseu. Eliseu, quando começou o seu ministério e durante todo o seu ministério, foi chamado de o santo homem de Deus. E o tempo foi passando, os anos foram passando, logo, e o seu grupo de profetas, ou de alunos de profetas, num certo momento sentiu a necessidade, eles pensaram e sentiam a necessidade, observaram e viram que o templo, a casa, ou o seminário onde eles estavam morando, estava pequeno, estava estreito. E o texto nos fala que eles chamam o profeta Eliseu e relata o que eles tinham avaliado, o que eles tinham pensado. Sabe, nós, nesses últimos dias, nós temos visto, ouvimos algumas frases, tipo, vire a chave, que dá uma ideia de mudar, né, de estação, mudar de tempo, mudar de vida.
mudar de postura, mudar de comportamento. E esse texto, ele é inspirador, porque conta a história de pessoas, de homens, de uma comunidade, poderíamos dizer, de uma igreja, que perceberam que eles poderiam fazer algo diferente, ou mudar a chave, mudar comportamento tão comum naquilo que eles vinham vivendo, ou vivenciando. E eles fizeram isso. O texto começa, justamente o capítulo começa com atitudes, com ação, com mudança de pensamento e mudança de comportamento. E nessa noite eu quero te dizer para você que Deus, Ele é grande. Deus tem grande poder e Deus é o que faz grandes coisas. E é por isso que eu te digo que em 2025 Deus quer fazer coisas bem maiores do que fez durante este ano, 2024. Quer fazer. Mas tem algumas coisas que a gente tem que entender, que aquilo que é de Deus, tem coisas que são de Deus e tem coisas que são do homem ou de responsabilidade do homem. O que é de responsabilidade do homem, Deus não vai fazer. O que é de responsabilidade de Deus, o homem não pode fazer. Exemplo disso, quando o Senhor Jesus chegou ali no túmulo onde Lázaro estava enterrado, ou na gruta onde ele estava enterrado, havia uma grande pedra tapando a entrada do túmulo. E o Senhor Jesus, sabendo que aquele era o local onde Lázaro estava aprisionado pela morte, disse para as pessoas que estavam ali: retirem a pedra. Isso significa responsabilidade humana, participação humana. Jesus poderia remover a pedra? Claro que poderia, mas aquilo que é do homem, Jesus não faz. Mas o maravilhoso, o sobrenatural, quem faz é o próprio Senhor, que foi ressuscitar Lázaro. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com você de forma muito objetiva atitudes que todos nós precisamos ter para que esse ano seja o melhor ano das nossas vidas. Começa daqui a pouquinho. Eu queria compartilhar sobre a sua responsabilidade, ou a minha responsabilidade, ou a nossa responsabilidade, para que 2025 seja um ano diferenciado. São as atitudes humanas. A primeira atitude que a gente precisa ter, baseado aqui na história, nessa história aqui objetiva da igreja ou da comunidade do profeta Eliseu e os seus discípulos, é que você precisa viver uma vida inconformada. Eu vou explicar. O texto fala que eles chegaram, avaliaram e eles falaram o seguinte: eis que o lugar onde nós estamos está estreito demais para nós, não cabe mais. Você pode e deve querer coisas maiores na sua vida neste ano. Você precisa ser alguém inconformado com a situação que você se encontra hoje. Infelizmente, nós encontramos pessoas, sabe, que estagnaram na vida, pararam de sonhar, não querem mais crescer. Entra ano, sai ano. Entra uma década, sai uma década. E continuam na mesma situação, não progridem na vida. Se limitaram a uma vida medíocre, apertada, sufocada. Não querem crescer, não querem avançar, não almejam coisas maiores. Esses discípulos aqui pensaram e ficaram inconformados. O lugar onde nós estamos está pequeno. Você precisa olhar para a sua vida e dizer assim: a minha vida, como está hoje, está pequena. Nós precisamos aumentar, eu quero aumentar mais. Não dá mais para continuar do mesmo jeito. Isso é viver inconformado. E olha,
No mundo nós temos vários tipos de pessoas, e eu queria citar duas delas: os inconformados e os conformados. Os conformados, tá bom, Deus é quem sabe. Esses são os conformados. O que você sonha? Não sei. Quantos anos você tem? 25. O que você vai fazer na vida? Não sei ainda. Deus é quem sabe. Conformado. Os inconformados são aqueles que estão buscando coisas novas em todo o tempo. Primeira dica para você fazer de 2025 o melhor ano da sua vida: seja alguém inconformado como estes aqui. O lugar onde nós moramos é estreito, está pequeno, não cabe mais a gente. Segunda dica: redefine-se. Você pode achar estranho essas palavras. Você precisa redefinir a sua vida. Redefinir significa transformar para melhor, trazer novo significado à vida, trazer beleza. Estes homens não somente ficaram ou tiveram um momento de lucidez, de inconformidade, mas eles resolveram fazer alguma coisa. Atitude, crescimento. Eu não posso me conformar com o que tenho. Isso, às vezes, os cristãos, às vezes misturam as coisas. Isso não significa querer, isso não é soberba não, gente. Deus nos permite crescer, avançar na vida. A Bíblia está cheia de história de homens e mulheres que foram pessoas prósperas, que foram pessoas que marcaram a sua geração e que resolveram redefinir. Por exemplo, José, escravo, sofreu acusações, sofreu assédio, mas ele mudou a sua história. Daniel, escravo, levado para uma terra cativa, mas mudou a sua história, redefiniu a sua vida. Você precisa redefinir sua vida. Você não pode viver do mesmo jeito. Não pode, irmãos. Para de espiritualizar todas as coisas. Aí eu vou orar para que Deus me abençoe. Claro que Deus abençoa, mas existe a sua participação. Você precisa fazer uma revolução na sua própria vida, almejar coisas maiores para você. Eu fico feliz demais quando eu encontro jovens, e às vezes sou pego de surpresa. Dias atrás eu fui pego de surpresa quando alguém, membro da igreja, falou assim: pastor, eu estou terminando a minha pós. Eu falei: pós já? Sabe o que é isso? Gente que está redefinindo, que não quer ser igual aos outros, querem conquistar coisas maiores. 2025 pode ser um ano abençoadíssimo, se você resolver redefinir a história da sua vida. Terceiro conselho, terceira atitude que a gente encontra aqui na história desses homens: você precisa se levantar do comodismo e começar a agir. Eles disseram: vamos, pois. Pensaram, ficaram inconformados, redefiniram. Agora é hora de atitudes. É hora de começar a agir, levantar. É preciso levantar. Quanto você ganha? Eu ganho um salário mínimo. Está bom, está satisfeito? Se você pode ganhar mais, por que você não luta para ganhar mais? Então levante-se, vai estudar, faça um curso, invista em você. Levantar significa tomar a iniciativa de fazer algo diferente. Aí sim você pode esperar a bênção de Deus. Agora, se você ficar de braço cruzado, você vai continuar esperando e a bênção de Deus não virá. Você precisa se levantar e começar a agir. Eles disseram: levantemos, pois, e vamos até o Jordão. Para você colher, você precisa lutar. Às vezes nós cristãos olhamos para as pessoas que estão prosperando, que estão avançando, e abrimos nossa boca e dizemos: é sorte. Abrimos a nossa boca e começamos a falar coisas bobas.
não sabemos quantas noites perdidas, quantas horas trabalhadas. Essas conversas geralmente são conversas de quem se acostumou com aquela vidinha medíocre e não quer avançar. Quarto conselho, quarta lição que esses homens aqui desta comunidade nos dá, é que a gente precisa planejar estratégia, ou poderia dizer, estratégie-se. Eles disseram, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, construamos um novo lugar em que habitaremos. Pensaram, planejaram, onde tem madeira, junto do Jordão, vamos lá. Cada um vai pegar uma madeira, isso é planejamento. Isso é você planejar a sua vida. Cada um pega uma viga e nós vamos construir junto. Isso é planejamento. Os discípulos de Eliseu não dispensaram o planejamento, as estratégias. Como é que nós vamos fazer? Está lá no Jordão, a gente precisa ir lá cortar madeira, a gente precisa trazer madeira. Você precisa criar estratégia. Você quer crescer na vida? Quer ter um ano de 2025 bem melhor? Planeje. O que é que eu vou fazer? Eu lembro que certo dia, eu estava dando uma aula aqui para casais, na escola dominical, e uma coisa que eu faço sempre, faz parte da minha vida, como eu quero estar daqui a 10 anos. Onde eu quero estar daqui a 10 anos? Sabe o que é isso, irmãos? Planejamento. A gente precisa pensar nisso. Como eu vou chegar em dezembro de 2025? Vou investir, o que é que eu vou fazer? Planejar a sua vida. Quanto isso? Eu quero fazer um curso qualquer aí. Quanto vai custar isso? Planejamento, a gente não pode esquecer isso. Quem planeja tem maiores probabilidades de sucesso. Tem que planejar. Pastor, o futuro só a Deus pertence. Claro, a sua teologia é muito boa, mas a prática não é bem assim. E o quinto conselho que nós encontramos aqui é que você precisa compartilhar. Para você ter um ano 2025 abençoado, você precisa compartilhar os seus projetos com o seu pastor. Certamente o pastor não vai ter resposta de tudo, mas não vai mesmo. Nem eu, nem George aqui nessa igreja. Mas se a gente não tiver resposta ou tiver um bom conselho, no mínimo, nós vamos orar por você. No mínimo. Eles pensaram, planejaram, foram até o profeta e disse o profeta, estamos pensando em fazer isso. Irmãos, vocês pensem bem, aqui não foi atitude, não foi um sermão que Eliseu pregou para os seus membros. Foi os membros que foram buscar, que foram falar com o pastor Eliseu sobre os planos dele. Algumas pessoas falam por aí que um dos segredos do sucesso é você não contar os seus projetos para ninguém. Não é isso? De vez em quando tem essas tiradas aí. Eu até concordo, endosso, mas não 100%. Você precisa compartilhar com o seu pastor. Pastor, eu estou pensando em fazer isso. Sabe por quê? Porque o pastor não é qualquer pessoa, é o seu líder espiritual. É aquele que vai orar por você. É aquele que vai dar direção. É aquele que quer te ver feliz. É aquele que quer te ver próspero. Compartilhe os seus projetos, seus sonhos com o pastor, com o seu pastor. E vou dizer uma coisa para vocês aqui. Isso é de graça, é brinde. Sabe quanto custa hoje uma consultoria? Sabe quanto custa
uma assessoria aí de novos projetos é muito dinheiro, mas na igreja do Senhor isso é de graça, cortesia da igreja para você. É só você marcar que a gente vai conversar e a gente vai te dar orientação e vamos orar junto. E se Deus quiser, Ele abençoa. Eles correram, foram para o pastor Eliseu e disseram: vem comigo, vem com a gente. E disse Eliseu: eu vou com vocês. Quando você compartilha os seus projetos, quando você conversa com o seu líder espiritual, com certeza, você estará agregando mais uma força. E você tem que estar com o coração tranquilo para seu pastor sentir que não é o caminho e ele te falar, não vá, não insista, porque depois você pode dar com os burros na água. Uma época dessa, alguém me ligou de São Paulo. Foi uma conversa, e acredite, eu não conheço a pessoa. Eu não conhecia a pessoa. E conversamos na hora do almoço. A fome já estava pegando, mas a gente conversou e eu fui dando algumas direções. Vim conhecer 3 anos depois essa pessoa. Ela soube que eu era pastor e ela foi buscar ajuda. Ela foi buscar direção. Estavam com alguns projetos e a gente compartilhou. Tempos depois, eu o encontrei. E foi um tempo abençoador. Aí eu vi descobrir também que ele era crente, que ele era servo de Deus, presteriano, e a alegria foi maior ainda por isso. Eu queria orar por você. Eu queria que você, se você estiver disposto a mudar a história da sua vida neste ano 2025, mas eu quero te falar assim com muita franqueza, mas muita franqueza. Se você desejar permanecer da mesma forma, não tem problema. Não tem problema. Estou falando isso com muita paz, mas se você quer que Deus estenda a sua boa mão sobre a sua história, sobre os seus projetos, eu quero te convidar a você ficar em pé. Que eu gostaria de orar, e eu quero convidar aqui o pastor George. Queria convidar os presbíteros também para vir aqui à frente, subir aqui ao púlpito. Se você estiver disposto, ninguém é obrigado. Por favor, não se sinta constrangido porque alguém ficou em pé. Se você deseja que Deus abençoe sua vida neste ano, se você está disposto a se levantar, tomar atitudes para reconstruir ou para avançar, eu quero te convidar a você primeiro fazer a sua oração. Você falar: Jesus, eu gostaria que neste ano fosse assim. Você começasse a conversar com o Senhor. E depois nós vamos estender as nossas mãos sobre a sua vida, sobre os seus projetos e pedir que Deus abençoasse cada um de vocês. Mas a primeira oração será sua. E eu quero te convidar a baixar a sua cabeça e orar, se assim você quiser. Se você deseja buscar melhora na sua vida. Essa oração é para quem, na verdade, quer. Quem não quer, não tem problema, irmãos. Fique em paz. Eu estou falando isso com muita paz no meu coração. Mas se você deseja mudar a história da sua vida neste novo ano, dar uma virada de chave, como estes homens aqui fizeram, nós queremos orar por você e estendemos as nossas mãos. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um, com os seus projetos, com os seus sonhos. O Senhor sabe a sinceridade do coração de cada um. O Senhor conhece o que passa na mente de cada um, os projetos, os planos, os sonhos. Mas somente o Senhor pode trazer o sucesso. E nós, como líderes do teu povo, nós rogamos a bênção do Senhor, que assim como o Senhor deu sucesso àqueles aprendizes de profeta, aqueles alunos do profeta Eliseu,
que o Senhor dê também a estes irmãos que se colocaram agora em pé. E nós os abençoamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé todos juntos. Está chegando a hora da virada. Nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos marchar e vamos fazer isso. Vamos lá, cadê o pessoal louvor? Nosso general é Cristo. A igreja continua avançando, irmãos. Vamos avançar. 2025 é o ano da colheita. 2025 será o ano que Deus mudará, vai continuar mudando a história da nossa igreja. 2025 será o ano de um avivamento nessa igreja. 2025 será um ano de muita coisa para a gente contar. E nós vamos avançar. Eu quero te convidar a você a celebrar o Senhor. E depois nós vamos sair para uma confraternização. Hoje começamos os 31 dias de propósito. A primeira oração que nós vamos fazer neste dia 1 será pedindo jornada feliz para nós, para os nossos filhos. Tá bom? Fique atento nas redes sociais da igreja. Cada dia será um tema para a gente trabalhar. Pelo Senhor, marchamos. Pelo Senhor, marchamos. O seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha toda. E a força do Espírito Santo sejam derramados sobre vós e sobre todo o povo de Deus nos quatro cantos dessa terra hoje e sempre. Amém. Feliz 2025, irmãos. Avante, quinta. Deus abençoe. Obrigado pelos nossos convidados aqui. Deus continue abençoando. Vamos sair aqui para lateral, para frente.